Então nós estamos aqui para mais um episódio do Contos do Espiritismo, né? Mais esse quadro que vem trazer histórias antigas, histórias dos grupos espíritas, história das casas espíritas, história de superação espiritual. Então o Contos do Espiritismo vai vir com várias histórias. E para que você possa acompanhar esse quadro, que está disponível nos programas das lives da Aimee Alene, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, se você quer saber mais sobre Contos do Espiritismo, histórias maravilhosas aqui com o seu Delfo, nós teremos também alguns convidados a vir participar conosco. Acompanhe esse programa, né? Contos do Espiritismo. E hoje o seu Delfo vai contar para nós como formou um grupo, né? Ele já contou alguma história sobre o grupo, mas não contou como foi a formação desse grupo lá em Estrela do Norte. Um grupo espírita muito importante, que teve um trabalho aos olhos humanos pequeno, mas no lado espiritual um trabalho muito grande. Então, seu Delfo, conta para nós como é que foi essa formação desse grupo lá em Estrela do Norte. A pequena história do nosso grupo, eu já falei que a gente trabalhou até debaixo de uma casinha de sapê, é a verdade, né? Como foi que começou esse trabalho? Eu digo que eu era de origem espírita quando contei as histórias de seu Mundico, que foi meu professor, que meu pai era dirigente, que nós tínhamos aí no sul de Goiás. A nossa sala era um grupo espírita, que meu pai era dirigente. Depois passamos a morar em Nova Aurora, que a direção era sempre sobre a égide de seu Mundico. Eu era um espírita de nascimento, mas um rebelde de coração. Aí a gente não quis saber nada de espiritismo. Aí eu me casei e fui morar numa cidadezinha por nome Minassur, cidade de mineração. Mas a minha ex-esposa tinha problema mediúnico e eu também, né? Mas a rebeldia era muito. Tanto que a gente não conseguia parar assim. Aí um dia eu senti a necessidade e convidei ela. Eu falei, olha, o negócio, a situação nossa é um centro espírita, vamos procurar a casa espírita. Mas aí, procurando a casa espírita, eu vi que eu não tinha oportunidade ali e era preciso fazer um trabalho mais minucioso. Eu não fui procurar estudar espiritismo, porque não tinha tempo para isso, né? Eu vou procurar uma escola. Como a gente não teve oportunidade nessa casa, e esta senhorinha, a vovó, que eu falei para vocês que sustentava a nossa casa espírita com sua vidência, ela me falou, olha, meu filho, nessa condição aí você não vai ter como cumprir as suas obrigações, você precisa trabalhar. E foi aonde eu passei mão do Evangelho e do Livro dos Médiuns e a gente começou o trabalho estudando, lendo o Evangelho e fazendo o trabalho, né? Aí começou o dom mediúnico da minha esposa e da minha cunhada, que era em desenvolvimento, todo mundo com perturbação, não estava todo mundo ali a mil maravilhas, não, mas a gente vai assim mesmo. Mas é um fato, seu Delfo, que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, né, saibam que a mediunidade, geralmente, ela manifesta em perturbação. Então, as pessoas, às vezes, nos procuram e procuram as casas espíritas em perturbação. Então, o florescer, vamos dizer assim, da mediunidade, ele vem com perturbação. Então, você às vezes sente, quando chega no ambiente, sente quando as pessoas passam por você, às vezes muita ansiedade, sente depressão profunda, vontade de chorar do nada. Isso pode ser um sinal que a mediunidade está florescendo em você. Então procure a assistência, como o seu Delfo fez. Levou a esposa, a cunhada, para um trabalho sério, para que essa mediunidade fosse desenvolvida, né, seu Delfo? Foi assim? Baseado naqueles ensinamentos do meu pai, mesmo eu sendo um rebelde filho que seu não pai era espírita, diretor, dirigente,
E tinha uma irmã mais velha que era médium. Mas eu não queria espiritismo, eu achava que espiritismo era uma escolha. A gente fizesse porque quisesse fazer ou não. E eu não queria. Aconteceu que, como diz o ditado, o couro comeu e eu corri para o Evangelho. E para o livro dos médios, foi estudar, mas já estudar praticando. 4 cadeirinhas, uma mesinha. A minha gratidão à vovó, que está hoje no plano espiritual, vovó Maria Borges de Almeida, era a minha vovó, minha mãe, que meu pai, quando mudou da região, falou para ela, ó, toma conta do meu filho aí. Eu fiquei recém-casado. Aí o que acontece? Ela assumiu a mediunidade dela, que já trabalhava, foi uma senhora que trabalhou durante toda a sua vida, que estava parada ali porque não tinha um campo de trabalho para ela, mas já idosa, já nos seus 70 anos de idade. Aí ela abraçou essa causa junto com a gente e passou a observar a mediunidade de cada um. E nós, com 4 cadeirinhas ali, eu, minha esposa, minha cunhada e ela. Aí foi melhorando, surgiu o senhor de Jonas, que era um médium vidente também, de outro grupo que viu abandonado por lá porque o outro grupo parou, e veio me procurar, e assim foi vindo, de repente nós tínhamos. Chegou os meninos de Anápolis, fomos formando o grupo assim. Nós formamos as 4 pessoas, depois veio esse vidente, seu Jonas, mais tarde chegou ele, o Geraldo e o Hélio, que era de Anápolis, que compraram o escritório de contabilidade, e foi reunindo. Daí a pouco nós tínhamos 10 ou 12 pessoas formando aquele pequeno grupo. Mais tarde, veio um professor de Goianésia, que era psicógrafo. O senhor contou sobre ele. Psicografou muitas mensagens maravilhosas, né? Então nós conseguimos formar aquele grupo. Mas tinha uns pacientes que você tinha que procurar recurso aonde era. Vou levar para Palmelo. Esse pessoal de Anápolis tinha o seu Geraldo que dava subsídio. Por eu não ter registro da casa, tinha um centro registrado a 18 quilômetros na cidade de Santa Teresa, que vieram, me deram apoio para que eu trabalhasse, colocou o nosso pequeno grupo como se fosse um posto de assistência de lá, e eu trabalhei durante 12 anos sob a égide do grupo de Santa Teresa, com esse grupinho que eu estou falando. A gente está precisando, não posso ali, peguei o Evangelho e o Livro dos Médiuns e fomos trabalhar, e aos poucos, aí cumprimos essa etapa, depois todo mundo foi desfazendo também. O professor voltou para Goianésia, os meninos venderam o escritório de contabilidade, o que era da farmácia também foi embora, e o grupo se desfez. Mas depois de toda essa tarefa, várias coisas aconteceram, como aquela história que eu contei do Preto Velho, dos espíritos que foi evangelizado. Eu digo assim, que os espíritos precisavam desse trabalho ali naquele local, como aquele ali era uma região de muitos espíritos a ser libertados, e eu digo que a espiritualidade não tinha um elemento melhor. Aí me pegou pelo gogó e falou, é hora, é agora. Pegou a pessoa certa, quem precisava. E é que o Fonseca está falando aqui, vocês que às vezes ouvem ou assistem essa live, as coisas espirituais, não pensem que mediunidade é mamão com açúcar, não. Mediunidade começa muitas vezes com um problema sério, porque todos nós que aqui estamos encarnados, temos uma quantidade de espíritos que nós somos responsáveis por eles. Se nós não os conduzimos, a perturbação começa. Para que, através dessa dor, nós vamos procurar alívio aonde? Na casa espírita, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o cristianismo redentivo. Então, quando a dor apertar, não fique procurando aqui e ali que outra pessoa vai resolver o seu problema, porque o problema da mediunidade é você quem resolve. Procurando colocar essa ferramenta, que mediunidade é uma ferramenta de trabalho para a evolução do nosso espírito e para aqueles a quem nós somos responsáveis. Quer saber mais contos do Espiritismo? Vem participar conosco. Toda semana, quinta-feira, aqui na live musical de Aimee Alene. Aguardamos vocês, né, seu Delfo? Com mais histórias. Vamos ver se, lá no fundo do baú se tem mais algumas histórias tem, sim, a ser contada. E depois, quem quiser ouvir também, né? Às vezes você quer repetir alguma coisa que nós já falamos, alguns episódios lá do começo,
Pode pedir para repetir e a gente repete. Então, até o próximo. Até na próxima, se Deus quiser. Até o próximo episódio.